Você já parou para pensar que a maneira como você se enxerga afeta tudo? Afeta como você se posiciona, como você se relaciona com as pessoas, como você reage às situações que aparecem diante de você. Tudo passa por isso. Olá, minha amiga, que bom te ter aqui mais uma vez. E vamos juntas continuar sentadas a essa mesa, partindo o pão da palavra do Senhor, olhando para Jesus e crescendo, sabe, no entendimento e no relacionamento com Ele a cada dia. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, tá acompanhando os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, eu quero te convidar agora, já se inscreve, já curte esse vídeo, sabe? E compartilha para aquela que você acredita que também vai ser edificada com esse conteúdo, porque como nós estamos sendo edificadas por essa palavra que o Senhor está compartilhando conosco, e eu tenho convicção de que você também está sendo abençoada e que muitas outras podem ser abençoadas através daquilo que nós estamos conversando e também, principalmente também da sua vida. Amém? E se você é o primeiro vídeo que está assistindo aqui no canal, nós estamos deixando uma playlist aqui embaixo com os nossos vídeos anteriores que vão ser de suma importância para construir o entendimento do que nós estamos falando aqui hoje também. Porque nós vemos numa sequência onde nós começamos falando sobre sermos formadas à imagem de Deus, e inclusive esse é o nome da nossa série. E diante dessa verdade, o que vem de alguma forma, nesse mundo que vivemos, desconstruindo isso como verdade nas nossas vidas, como nós lidamos, o porquê lidamos assim e qual é a forma agora que o Senhor vai nos mostrar que estamos muitas vezes tentando alcançar uma saciedade, mas que buscamos nos lugares errados. E justamente nesse sentido, o vídeo anterior, ele construiu muito bem esse fundamento da queda e como ela afetou a visão do homem após perceber o mal que estava dentro. E isso gerou nele uma necessidade de se cobrir, de se tampar e se esconder. E o como isso ainda é uma realidade nas nossas vidas hoje, que acabamos nos escondendo nas mais diversas situações para que aquilo que de certa forma eu entendo que eu sou e que eu estou e não pode ser visto, eu proteja, né? E inclusive nós falamos sobre a necessidade então que eu tenho de permitir que Jesus ele venha e ele me revista e ele troque essas vestes por aquela que ele mesmo garantiu para nós na cruz do Calvário. E hoje nós vamos então conversar justamente para além dessa consequência do pecado, como as experiências que nós vivemos, ela afeta a forma como nós nos enxergamos. E isso vai construindo e moldando a forma que nós vemos, nós nos vemos e impacta inclusive nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, como nós mencionamos no início do vídeo. Mas também, e sobretudo isso, como nós falamos no último vídeo, há também a importância de eu assumir a responsabilidade de como eu vou agora permitir enxergar essas situações. Se elas vão me parar ou se eu me posiciono para fazer com que tudo isso agora seja um instrumento nas mãos do Senhor. E dentro do fundamento desse canal, como nós falamos desde o primeiro vídeo, estamos aqui para sermos transformadas, uma transformação real de dentro para fora, mas nós só conseguiremos fazer isso se nós mantivermos os nossos olhos olhando para Jesus. E eu quero te convidar então a contemplar mais uma face de Jesus, através do texto que está em João 7, no verso 37 e 38, que vai dizer dessa forma: No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. E aí o texto ele vai seguir falando no verso 39 e explicando que essa água viva é o próprio Espírito Santo, que mais tarde seriam concedidos para aqueles que crescem em Jesus.
E o que eu quero olhar para esse texto com você hoje é justamente pelo fato de que Jesus, ele não é esse copo de água que vem simplesmente saciar uma sede de momento. Jesus não quer apenas te conceder uma cura de uma enfermidade. Ele não quer apenas restaurar seu casamento. Ele não quer somente trazer para nós os mais variados milagres que nós podemos pedir. Ele quer entrar e fluir dentro de nós, ser essa água que vai jorrar de dentro de nós, para que tudo aquilo que de alguma forma a humanidade considera falta, com essa água jorrando de dentro de mim, eu entendo que de nada eu tenho falta. Porque eu tenho Jesus e ele vem não só para me limpar, mas ele vem para transformar tudo que há dentro do meu interior. E essa afirmação de Jesus que acabamos de ler sobre ele ser a água viva, ela também é relatada em outro trecho das Escrituras, em que vai mostrar o como que Jesus ele lida com mulheres feridas. É um texto muito conhecido, mas eu quero discorrer nele hoje com você, que está em João 4, e ele vai falar sobre a mulher samaritana. E como nós fizemos no último vídeo, eu vou lendo partes do texto e a gente já vai conversando sobre ele, ok? Então, João 4 vai dizer: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. E aquela mulher, ela chega ao poço carregando uma sede, mas não é uma sede de água. Porque quando Jesus vai revelando mais adiante o contexto da vida dessa mulher, nós começamos a entender que ela estava completamente ferida emocionalmente, marcada, rejeitada, vivendo relacionamentos quebrados, provavelmente envergonhada, e ela estava tentando preencher vazios profundos, um vazio da sua alma e buscando isso em coisas que nós compreendemos mais adiante que de nada estava adiantando. E aí, se nós olhamos, essa mulher, ela é de fato o retrato da mulher ferida, porque ela vai ao poço buscar água ao meio-dia, no horário mais quente do dia, totalmente o oposto do que as outras mulheres faziam, porque ela não queria ser vista. Ela tinha medo de ser vista e rejeitada. E aí aqui a gente entende que é exatamente porque ela estava se enxergando pela lente dos seus casamentos fracassados e da rejeição social. E se nós seguimos mais adiante no texto, nós vamos começar a ver que havia sim, então, dentro dessa mulher essa sede que nada podia saciar. E é justamente esse o nosso primeiro tópico, uma sede que nada pode saciar. Então, vamos seguir a leitura a partir do verso 9, que vai dizer: A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Esse trecho falou muito comigo, irmãs, porque ele nos leva a refletir quantas vezes nós achamos que somos nós que temos algo para oferecer para Jesus. Sabe, a gente fala: Senhor, eu te ofereço a minha vida, eu te ofereço o meu tempo, eu te ofereço tudo o que eu tenho, Jesus. Mas nós não temos nada.
Porque se não é Ele quem nos dá a vida, nós não temos uma vida para oferecer. Se não é Ele que nos concede mais tempo nessa terra, nós não temos tempo para oferecer. Se não é Ele que nos concede uma família ou recurso, nós não temos nada para oferecer. Mas quando nós compreendemos, irmãs, que é Ele que tem tudo aquilo que nós precisamos, que Ele é essa fonte de água viva, que eu e você precisamos mais do que tudo nessa vida, nós vamos compreender que, apesar de eu não ter nada, apesar de eu saber que sem Ele eu não sou nada, mas Ele está ali. Ele marca esse encontro com essa mulher e quantas vezes Ele também marca encontros comigo e com você. Para dizer, muitas vezes a gente está tão desapercebida, a gente está tão distraída, a gente está tão introspectiva na nossa própria dor e na nossa própria amargura, ou a gente está tão, sabe, acelerada que a gente não percebe que a gente precisa parar para perceber esse Jesus que está ali todos os dias marcando o encontro comigo e com você. E que, apesar de eu não ter nada para oferecer para Ele, Ele tem tudo para oferecer para mim. Ele tem uma vida que Ele já me deu, mas que Ele vem todos os dias reafirmar e soprar essa vida abundante que vem dele. Essa água que, como nós falamos agora há pouco, vai fazer com que, por mais que as pessoas vejam faltas e enxerguem faltas, nós vamos começar a ver que nada nos falta, porque Ele está conosco. Então, se Jesus está conosco, nada nos falta. Nós estamos completamente preenchidas. E é Ele quem tem tudo o que nós precisamos. E essa mulher vai perceber, porque no verso seguinte, no verso 15, ela vai dizer: por favor, Senhor, dei-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Ou seja, ela está dizendo, eu não vou mais precisar enfrentar esse sol, eu não vou mais precisar pagar um preço tão alto para me esconder, eu estou cansada de me esconder, eu não consigo mais fingir, eu preciso dessa água. E aí o texto vai seguir com Jesus então voltando e falando com essa mulher, ok, você precisa dessa água. Então agora, vá, busque seu marido, disse Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, porque teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. E esse texto ele é muito forte porque ele mostra justamente que Jesus, ele vê tudo, sabe? Ele conhece os nossos relacionamentos, ele conhece as nossas dores, ele conhece as nossas escolhas, ele conhece tudo aquilo que a gente sofreu, tudo aquilo que nos, de alguma forma, distorceu em identidade e o que isso fez com que nós, porventura, fizéssemos nessa jornada. Mas ele vem e diz, eu tô aqui, ele não se afasta. Ele permanece. Só que ao passo que ele permanece, ele não está ali apenas para dizer, olha, eu te amo. Ele ama, mas ele toca na ferida que precisa ser curada. E esse é o nosso segundo tópico. Quando Jesus toca nessa ferida. Porque ela reconheceu que ela precisava da água. Mas Jesus vem e fala, opa, então está aqui à sua frente o que você está permitindo que te separe dessa água viva, que te separe dessa vida que eu estou te oferecendo através dessa água. Porque nós vemos que ele permanece, mas Jesus ele não ignora a verdade. Ele vai expor exatamente aquilo que a mulher estava utilizando para saciar a sua sede, no lugar que somente Deus poderia resolver. E aí a gente para e pensa quantas de nós não estamos tentando aliviar dores profundas, esse vazio profundo que há muitas vezes em nós, com as nossas próprias fontes, olhando para fontes de produtividade, de relacionamento, de controle, distrações, talvez muitos vícios emocionais e até uma vida espiritual rasa. Só que nada disso pode suprir e preencher esse lugar. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sei o que aconteceu. Eu sei o que fizeram com você.
Eu sei o que você fez, mas eu não te rejeito. Eu só peço que você pare de buscar em poços secos. Porque enquanto nós continuarmos buscando nesses poços secos, nas fontes erradas, nós vamos continuar pagando um preço emocional muito grande. Aquele de não querer olhar para quem somos, mas ter que lidar com isso todos os dias. Porque nós podemos até nos esconder das pessoas, mas nós não conseguimos nos esconder de nós mesmas. E é por isso que os índices de doenças emocionais estão cada vez mais altos. Porque quando nós vamos olhar para os dados, né, da neurociência, da psicossomática, nós vamos entender que traumas muito profundos, que dores emocionais, que ansiedade prolongada, esse estresse crônico, isso vai de muitas maneiras afetar o nosso corpo. Vai afetar o nosso sistema imunológico, o nosso sono, o funcionamento hormonal, o intestino, a memória e até aumentar quadros de inflamação e dores físicas. Então é o nosso corpo gritando. Mas ao invés de buscar uma restauração completa, nós caminhamos muitas vezes como a mulher samaritana, buscando em coisas que não vai resolver, mas que de alguma forma apresenta um certo alívio para nós enquanto nós seguimos caminhando e sobrevivendo. E aí a gente se encontra muitas vezes entorpecidas, distraídas, exaustas e emocionalmente aprisionadas. Há um movimento crescente para esse entorpecimento, principalmente das mulheres, seja em medicações sem critério, seja nos mais diversos vícios, como de comida, né? Os vícios alimentares, as distrações das redes sociais, tudo isso para nos manter ali entorpecidas e distraídas. Enquanto a palavra nos convida a sermos sóbrias e vigilantes. Então, o inimigo quer que a gente durma, mas Deus quer que nós estejamos despertas para nos posicionarmos nesse lugar que nós somos chamadas para ser como verdadeiras guerreiras, que estão atentas a todas as investidas do inimigo sobre o nosso lar, para que nós estejamos sempre prontas a guerrear e a interceder e a edificar os nossos lares, como nós somos chamadas para ser. E o inimigo sabe que uma mulher anestesiada, ela não consegue lutar. Então, nesse contexto, nós não podemos ignorar que há sim uma dimensão espiritual em tudo isso também. Porque no texto de Gênesis 3 que nós lemos no último vídeo, no verso 15, vai dizer exatamente que Jesus ele coloca uma inimizade entre a mulher e a serpente. Então entender isso é importante porque nós percebemos que há sim uma investida do inimigo contra aquilo que o Senhor colocou dentro da mulher. Ele sabe, o inimigo sabe que uma mulher bem posicionada na palavra, vivendo pela verdade, ela vai interceder, ela vai guardar, ela vai edificar a sua casa. Ela está pronta e vigilante sobre tudo aquilo que está acontecendo. E aí é por isso que o texto de João 4 ele é tão poderoso, porque ele vai nos mostrar que Jesus não apenas revela a nossa sede, mas ele vem e diz: eu sou a água viva. Eu tenho uma fonte para jorrar de dentro de você, para restaurar tudo isso. E é exatamente esse o grande problema da nossa geração atual. Nós estamos buscando, sabe, saciar a nossa sede, saciar aquilo que eu percebo que falta em mim nas mais diversas coisas, menos na fonte correta. Mas Jesus ele vem nos dizer, olha, a minha água, a água que eu estou te oferecendo, ela pode até te confrontar, sabe, expor aquilo que de alguma forma você quer esconder, mas ela vai expor para te posicionar e para te curar. E aí a gente entra no nosso terceiro tópico, que é exatamente quando a dor deixa de te definir. A dor deixa de dizer quem você é. E a gente vê a mudança na mentalidade, no posicionamento dessa mulher, no texto que vai seguir a partir do verso 28, que vai dizer assim: a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado,
para vê-lo. Esse texto vai nos mostrar, né, que enquanto muitas vezes nós estamos usando tudo aquilo que aconteceu conosco, tudo aquilo que eu fiz de errado, tudo aquilo que chegou até mim de forma muito ruim e que construiu o que eu vivi até agora, isso se torne muitas vezes barreiras e desculpas para que eu não avance e eu comece a usar isso como justificativa para a minha falta de frutos, para a minha estagnação, como nós já falamos anteriormente. Só que esse texto, ele vai revelar exatamente o que nós podemos fazer diferente, como essa mulher. Ou seja, o que era dor, o que era medo, o que era revolta e fingimento, quando eu acesso essa água, eu começo a entender que eu não sou a minha dor, que eu não sou a minha revolta, que eu não sou as minhas escolhas do passado, que isso não me define mais, porque o Senhor, ele vem e ele me restaura, porque esse Jesus que viu tudo em mim, ele permanece ali, ele me encontrou nesse poço, ele revelou, sabe, tudo aquilo que eu já tinha feito, tudo aquilo que eu já tinha passado, ele revelou e ele me entregou uma água. E essa água que agora gera vida em mim e uma vida eterna, ela não fica só em mim. Eu vou agora jorrar ela para outros. Eu vou agora dizer: venham e vejam esse Cristo que sabe tudo o que eu já vivi, tudo que eu já fiz. Mas ainda assim ele me ama. Ainda assim ele vem e ele me limpa. E ele me leva para uma nova vida. E é aí que a gente começa a ver então essa nova vida. Uma vida que agora aponta para Jesus. E é justamente esse o nosso último tópico. Quando a minha e a sua vida começa a apontar para Jesus. E nós não precisamos, sabe, esperar que tudo esteja perfeito, que tudo seja mudado. Não, basta eu acessar essa água e saber que aquilo que ainda não foi, vai ser. Aquilo que eu ainda não acessei, eu vou acessar. Mas o que importa não sou eu. Essa mulher, ela começa a sair do centro, porque no começo ela vai e fala: olha, ele disse tudo o que eu já fiz, venham ver, será ele o Cristo? E as pessoas foram então ver, através daquilo que aconteceu com ela. E é isso que o Senhor tem nos chamado para ser, esse instrumento que vai levar as pessoas até a Ele, através daquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Mas ao passo que nós apresentamos Jesus por meio do que Ele fez em nós, eu saio de cena. Então não é mais, sabe, a cura que Ele está fazendo com a Carla. Não. É a cura que Ele pode fazer em você. Ou naquelas pessoas que estão tendo acesso a esse Cristo por meio do que você inicialmente apresentou. E aí, então, a gente vai ver isso de forma muito forte nos versos 39 ao 42, que vai dizer assim: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então é quando a minha vida começa a ser um testemunho que vai fazer com que as pessoas passem a olhar para Jesus e crer: opa, se ele fez na vida dela, ele também pode fazer na minha. Mas aí quando essas pessoas elas começam a entender verdadeiramente quem é Jesus e elas começam a se aproximar e falar assim: opa, Jesus, fica aqui que eu quero saber mais. E aí é Jesus que começa a se revelar para elas. E então elas passam a entender: opa, não é mais só pelo que ele fez na sua vida, Carla, não é só pelo que ele fez na sua vida. E aí você vai, né, o seu nome, você que está me assistindo. Mas é agora pelo que ele mesmo me disse, pelo que ele mesmo me revelou. Isso é tão precioso, irmãs, porque isso vai mudar
drasticamente a forma como nós nos relacionamos com esse que nós entendemos agora que é o Salvador das nossas vidas. Porque enquanto nós estivermos vivendo pelas experiências das outras pessoas, nós vamos estar apenas tendo uma pequena fração do poder que Jesus ele pode demonstrar nas nossas vidas. Mas ao passo que eu digo, Senhor, opa, fica aqui comigo. Permanece aqui comigo, sabe? Pode falar comigo, se revela a mim. Aí eu vou começar a ouvir o que ele diz sobre mim. Eu vou começar a ouvir o que ele está falando para mim. E aí eu vou começar a viver um outro nível de relacionamento com ele. E aí, para a gente seguir então para o final, né? É importante nós compreendermos que o problema não é o que nós vivemos, mas a forma como nós decidimos enxergar aquilo que nós vivemos. Porque muitas vezes aquilo que nós chamamos de é meu jeito de ser, na verdade é um mecanismo de defesa que nós construímos para não sermos feridas novamente. Só que isso trava as nossas relações e impede que nós sejamos aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Enquanto a nossa identidade ferida, ela fala que nós somos um erro, o Salmo 139 vem dizer exatamente o contrário. Ele vai dizer que você foi tecida no ventre materno de forma assombrosamente maravilhosa. Então nós estamos falando desde o começo dessa série que nós somos criadas à imagem de Deus. E aí o pecado, a dor, sabe, ela vem embaçando toda essa nossa visão. Mas o Senhor, ele vem agora e diz, deixa eu te limpar. Deixa eu restaurar a visão que você tem de você. E agora você começa a se enxergar como eu te vejo. E como nos outros vídeos, eu quero mais uma vez te conduzir para esse lugar de intencionalidade e de sinceridade com você mesmo. Porque nós já entendemos no decorrer dessa mensagem que há um momento em que é preciso tocar nesse lugar, tocar nessa ferida, mas não para que ela seja apenas exposta, mas para que ela seja tratada, limpa e curada. Então, reflita ou anote, eu sempre sou adepta a anotar, de alguma forma aí no seu caderno, no seu telefone, mas anote e comece a refletir, sabe? O que você vê sobre você hoje? Como você se vê? E de onde isso veio, né? Por que você se enxerga dessa forma? Só que o mais importante, independente de como eu me enxergo, do que causou isso, Espírito Santo, como Jesus me vê. E permaneça nesse lugar, minha irmã, para ouvir a resposta do Senhor. Se de alguma forma você não ouviu da primeira vez, volte no dia seguinte e faça isso quantas vezes forem necessárias para que você ouça a voz do Espírito Santo. Porque ele está dentro de mim e dentro de você, como nós vimos no começo desse vídeo, quando nós contemplamos a verdade de que Jesus, ele é essa água viva que jorra em nós e que nós recebemos essa água viva que é o próprio Espírito Santo quando nós cremos em Jesus. Então, se nós cremos em Jesus e tudo aquilo que ele fez, o Espírito está em mim. Se ele de alguma forma está inativo por todo o controle que eu tomei até agora, eu começo então, a partir de hoje, dar lugar e a dar voz ao Espírito que está dentro de mim. E fazendo exercícios simples como esse, mas muito poderosos, para ativar novamente a minha audição e eu começar a ouvir a verdade que vem do próprio Deus. Não é o que a Carla está dizendo aqui sobre mim, não é o que a Carla está falando aqui que eu tenho que fazer, não. Eu vou ouvir do próprio Deus, como nós vimos esse povo samaritano que passou a crer inicialmente pelo que a mulher falou, mas depois pela revelação que o próprio Jesus entregou a ela. E é isso, minha irmã, e é nesse lugar que eu vejo o Senhor nos conduzindo, para nós começarmos a ativar novamente o Espírito que está em nós e por vezes está adormecido por tudo que de alguma forma eu permiti que que me afastasse das verdades do Senhor até agora. Mas que eu vou para esse novo nível espiritual, para esse novo lugar em que o Senhor está me chamando, para que eu não olhe mais para o meu passado, mas que eu comece a enxergar as coisas que estão adiante de mim e que eu comece a enxergar essas coisas guiada e direcionada pelo Espírito Santo. E é nessa direção que nós vamos caminhar no próximo vídeo. Porque nós vamos parar de olhar para como eu me vejo e como eu me enxergo e começar a entender as verdades que a Bíblia nos traz, como Deus nos vê.
Então, se você não se inscreveu até agora, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. E se você ainda não curtiu, já deixa aí o seu like, beleza? Agora que eu sei que você curtiu, eu quero te agradecer, porque eu acredito, minha irmã, sinceramente, eu tenho convicção no meu espírito de que essas palavras, essa mensagem, ela também tá te edificando, porque enquanto eu gravo esse vídeo para você, eu sinto uma presença do Espírito tão forte que por vezes eu custo a conter as minhas lágrimas. Porque assim como eu tenho te estimulado a fazer, eu estou gravando isso para você não é porque, sabe, a minha vida está perfeita ou porque eu fui completamente curada de todas as coisas que já me aconteceram ou de todas as coisas que por vezes me paralisaram. Não, mas é porque o Senhor, ele veio, sabe, me direcionando a independente, enquanto eu ainda estou, minha filha, cuidando, enquanto eu ainda estou trabalhando na sua vida, seja esse canal, seja esse instrumento que vai apontar para mim e vai trazer os olhares das pessoas de volta para Jesus. Porque aí quando você trazer novamente os olhares para Jesus, enquanto eu estou fazendo em você, eu também vou estar fazendo em milhares de outras mulheres e edificando esse exército que eu estou levantando para esse novo tempo que está vindo diante de nós, irmãs. Então, não se deixe parar e não se acomode naquilo que até hoje te sustentou nesse lugar. Mas que se de alguma forma essa palavra ela tá te encontrando, ela seja para você um despertar. Que eu e você estejamos atentas e edificando a obra que o Senhor está fazendo nesse tempo. Amém? Então, obrigada mais uma vez pela sua presença até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!